Bom dia, meus amados e queridos irmãos. Novamente nós estamos aqui para estudarmos mais um pouco da carta de Paulo aos Filipenses. Eu sou a Tereza Braz, eu sou professora da classe Boas Novas, da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista em Bras Cubas. Antes eu quero orar para nós podermos então entrar no nosso estudo. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por este momento especial que nós podemos nos reunir como igreja, como escola bíblica, para podermos estudar a tua santa palavra. Te agradecemos por todos os meios, os recursos que o Senhor nos tem dado neste tempo, neste momento em que nós estamos vivendo. A tua palavra tem sido proclamada. Os templos estão fechados, muitos deles, mas Jesus Cristo é o Senhor da igreja, então a igreja de Jesus Cristo tem permanecido viva e ativa. Nós te glorificamos, nós te exaltamos e nós pedimos que estejas conosco neste momento que estaremos estudando mais uma vez a tua santa palavra. Que o teu Santo Espírito tenha livre acesso a cada um dos corações que estaremos ouvindo a tua palavra. Que o Senhor me use para a honra e glória do teu santo nome. Nós oramos assim, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Muito bom. No domingo passado, nós estudamos no capítulo 2, dos versículos de 1 a 11, e logo ali no primeiro e no segundo versículo, nós vimos que Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele repete 4 vezes a palavra ser e 4 vezes a palavra mesmo. Por que Paulo faz isso? Porque os crentes ali da igreja de Filipos estavam passando por alguns desentendimentos, algumas dificuldades no seu relacionamento. Então Paulo, ele usa o seu próprio exemplo como o exemplo de Cristo, dizendo que eles deveriam então estar unidos em Cristo Jesus. Eles deveriam ter o mesmo sentimento que Jesus Cristo teve. Jesus Cristo, sabemos que ele veio a este mundo para realizar a obra do Pai. E ele, temporariamente, enquanto esteve aqui sobre a face da terra, ele deixou a sua glória para realizar a obra para o qual o Pai o havia enviado. Jesus, então, é o nosso maior exemplo. Ele passou por profunda humilhação, ele foi rebaixado para salvar o homem. Isso tudo em obediência ao Pai. Nós temos uma parábola muito curta em Mateus 13:46. É apenas um versículo. É uma parábola curta, mas ela conta a história de um negociante que ele vendeu tudo quanto tinha, dispôs de tudo para comprar uma pérola de grande valor. Essa pérola, esse negociante, nessa parábola, nós podemos dizer que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele deu tudo, sua própria vida, para com seu sangue comprar a pérola de grande valor, que somos nós, eu e você, para comprar a sua igreja com preço de sangue. Quando Jesus veio a este mundo, ele já sabia tudo que estava reservado para ele, os seus sofrimentos, a morte de cruz, pois ele é o Filho de Deus, é o próprio Deus. Mas valeu a pena, porque ele foi exaltado e recebeu um nome que é sobre todos os nomes, um nome que todo joelho há de se dobrar e vão reconhecer que ele é Senhor. Hoje nós vamos dar prosseguimento a esse estudo, dos versos 12 em diante, até, se possível, até o final desse nosso estudo. Então, depois de falar do exemplo de Cristo, Paulo também, ele elogia os filipenses, dizendo que eles sempre o obedeceram, quer ele estando presente ou ele estando ausente. Nesse momento ele estava preso. E ele então estava preso, mas ele escreveu para os filipenses. E ele escreve aqui, nesses versículos que nós estaremos estudando,
sobre o desenvolver da salvação com temor e tremor. Ou seja, a salvação que recebemos de Deus é gratuita, mas ela deve ser frutífera, demonstrada com a vida de santidade, uma vida de amor, de trabalho na obra do Senhor, uma vida de comunhão, uma vida de bom relacionamento entre os irmãos. Como falamos, a igreja de Filipos, na igreja de Filipos, havia alguns desentendimentos, algumas contendas, e Paulo então se volta aos amados irmãos. No versículo 12 nós podemos ler, ele fala aos amados irmãos, para que eles desenvolvessem a salvação e estivessem disponíveis para isso, porque Deus iria operar na vida deles. Paulo os exorta a fazer tudo sem murmurar, sem contender, que eles fossem irrepreensíveis, que brilhassem como luminares no mundo. E como vemos no versículo 12, essa palavra salvação, na verdade, ela não se refere à salvação eterna ou à vida eterna, mas seria a solução dos problemas que a igreja de Filipos estava enfrentando. Era contenda, murmuração, alguns desentendimentos. Em tudo, Deus opera. Ele é capaz de efetuar tudo conforme a sua vontade. É Ele mesmo que põe em nosso coração o desejo de fazer a sua vontade. Assim, há também a parte do homem, que é fazer a vontade de Deus. A nossa disposição sincera em obedecê-lo, e então Ele opera na nossa vontade. Paulo finaliza essa parte de exortação escrevendo que, mesmo que ele fosse morto, ou que ele fosse derramado como libação, ou seja, oferta, que ele fosse sacrificado, ele se considerava como uma oferta de fé aos filipenses. Ele se alegraria, mesmo que ele fosse morto, porque ele estava servindo ao Senhor. Depois, ainda no capítulo 2, dos versículos de 19 até o versículo 30, nós vamos ver novamente Paulo se regozijando em Cristo. Já falamos que a carta de Filipenses é uma carta de alegria, de regozijo. Paulo então exorta os filipenses, ele usando a sua própria vida e a vida de Cristo, como nós já vimos. Agora Paulo menciona dois homens de amor, homens abnegados, trabalhadores na obra do Senhor, que são Timóteo e Epafrodito, um nome bastante diferente, mas era um homem que servia ao Senhor. Timóteo era filho de fé de Paulo, era um jovem, colaborava com a obra missionária de Paulo. Talvez Timóteo fosse de Listra, onde Paulo o conheceu. Era filho de pai grego, porém a sua mãe e a sua avó eram judias piedosas e o educaram cuidadosamente nos ensinos das Escrituras. Os irmãos podem conferir isso em 2 Timóteo 3,14. Timóteo ajudou Paulo na organização da igreja de Filipos, por isso Timóteo era conhecido dos filipenses. Olha o que Paulo diz a respeito de Timóteo no versículo 20. Ele era o único que Paulo confiava para mandar pastorear a igreja em Filipos. Timóteo nutria um sentimento especial por cuidar e sustentar a igreja. Era isso que Paulo queria, que alguém tomasse a liderança da igreja para continuar sustentando a igreja. Os outros companheiros de Paulo estavam afundados nas coisas do mundo, nos seus próprios interesses, como nós vemos no versículo 21. Paulo estava aguardando a solução de sua situação, pois ele havia apelado e aguardava o resultado da sua apelação, se seria liberto ou não. Quanto a Epafroditos, sabemos que ele era um cristão que morava em Filipos, irmão cooperador e companheiro de Paulo. Paulo podia contar com ele para os trabalhos árduos, no momento de conflitos, de lutas. Ele se fazia sempre presente para auxiliar a Paulo. A igreja de Filipos o enviou a Roma, onde Paulo estava detido, uma distância mais ou menos de 1000 quilômetros, para prestar ajuda a Paulo. Nesta viagem, Epafroditos adoeceu, chegando quase à morte. Ele não queria que os filipenses soubessem que ele estava doente,
para que a igreja não ficasse preocupada, para que a igreja não se enfraquecesse por causa de sua doença. Deus, em sua infinita misericórdia, compadeceu-se dele e guardou. Ele estava voltando para Filipos. Deus restabeleceu a sua saúde. Paulo o encaminhou para Filipos e também Paulo escreve a respeito dele nos versos 29 e 30, que os que trabalham pela obra do Senhor devem ser honrados. E Epafrodito trabalhou muito na obra do Senhor, chegando às portas da morte. Eu creio que é melhor morrer executando a obra do Senhor do que morrer no mundo pecaminoso, nas orgias, roubando, bebendo. Morrer pela obra do Senhor é muito precioso, tanto para o Senhor como para aquele que morre. Em Salmo 116, 15 nós encontramos isso. Agora nós vamos para o capítulo 3. E o capítulo 3, dos versículos de 1 a 21, ele vai falar sobre a excelência de Cristo, a excelência do conhecimento de Cristo. Paulo, ele começa convidando então os filipenses a alegrarem-se no Senhor. Ele escreve que para ele não era penoso, ele não se cansava de sempre escrever aos filipenses a mesma coisa, ou seja, a alegria que ele sentia pela colaboração dos filipenses a ele no seu ministério, e no seu ministério de pregação do Evangelho. Depois, Paulo faz uma exortação aos filipenses para que eles se acautelassem de 3 grupos de pessoas que existiam na igreja naquela época e também no mundo de sua época. E esses 3 grupos de pessoas são os cães, maus obreiros e da falsa circuncisão. Nós vamos ver então esses 3 grupos de pessoas. Paulo fala, acautelai-vos dos cães. Quem eram esses cães? Na Bíblia, nós vemos que os cães, eles eram animais imundos, tanto os cães quanto os porcos eram animais imundos, impuros para os judeus. No Oriente, naquela época, os cães eles não podiam viver nas casas, eles viviam na rua procurando alimento. E a Bíblia faz várias referências com relação a animais, especialmente a cães, como pessoas más, pessoas perversas, pessoas que muitas vezes zombam do cristão e do Evangelho de Cristo. Para os judeus, os cães, os gentios eram considerados os cães. Por isso é que a mulher grega da região Ciro-Fenícia, aquela mulher cananeia, ela começou a clamar a Jesus para socorrer a sua filha, que estava horrivelmente possessa. Seus discípulos falaram para Jesus, manda ela embora. Os irmãos podem ver isso em Mateus 15. E Jesus trata aquela senhora como cachorrinhos. E ela repreende Jesus e diz, sim, mas os cachorrinhos comem das migalhas dos seus donos. Também em Apocalipse 22, 15, nós encontramos que os cães ficarão de fora, ou seja, pessoas perversas, pessoas más, que não aceitam Jesus, são consideradas como cães, como nós falamos. O segundo grupo de pessoas é acautelai-vos dos maus obreiros. Podem ser falsos ensinadores, mestres, como todo aquele que diz ser cristão, mas de fato não são cristãos. Com suas obras, eles negam que são cristãos. As suas obras más não dão testemunho de verdadeiro cristão. E assim, são falsos cristãos. Acautelai-vos dos maus obreiros. O terceiro grupo era da falsa circuncisão. Paulo escreve, acautelai-vos da falsa circuncisão. Muitos dos mestres judeus sabiam, entendiam que não havia necessidade da circuncisão para ser justificados. Mas os judeus, os mestres dos judeus, para ostentar a sua posição de judeu, eles ensinavam e insistiam na circuncisão para a salvação. Eles eram falsos
não estavam preocupados com o significado espiritual da circuncisão, e sim, meramente com a natureza carnal, com a lei que eles haviam aprendido, com as cerimônias que eles faziam. No verso 3, Paulo completa essa ideia dizendo que a circuncisão somos nós que servimos a Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Paulo completa estes versículos usando sua vida novamente como exemplo. E ele passa, nesses versículos seguintes, praticamente um currículo de sua vida, dizendo que ele podia confiar na carne, mas ele preferia abrir mão de tudo que ele possuía para confiar em Deus. Então nós vamos ver, por exemplo, Paulo, ele diz assim: eu fui circuncidado ao 8º dia. Ser circuncidado para o judeu era um privilégio, pois significava ser descendente de Abraão e Sara, da linhagem de Israel. Portanto, Paulo, podemos dizer que ele era um judeu roxo, um judeu nato. Depois ele também fala que ele era da tribo de Benjamim. Ser da tribo de Benjamim é também um privilégio. Por exemplo, Benjamim era filho da mão direita de Jacó, filho caçula e amado por seu pai. A tribo de Benjamim era líder em aristocracia, ou seja, era de todas as demais tribos, era a tribo que tinha a melhor forma de governo, a melhor organização política, social, o melhor exército de guerra. Enfim, a tribo que foi constituída, então, o primeiro rei que nós conhecemos, que foi o rei Saul. Outra coisa que Paulo ele fala que ele poderia confiar na carne é que ele era hebreu de hebreu, porque Israel era a nação separada, o povo escolhido de Deus, a menina dos olhos de Deus. Depois ele fala que ele era fariseu dos fariseus. Os fariseus eram ortodoxos, ou seja, eles viviam cegos à lei, enquanto que os saduceus e outros grupos não cumpriam a lei. Nós podemos ver isso lá em Mateus 23, quase todo o capítulo. Paulo, ele era assim, ele era zeloso da lei, ele era irrepreensível, ele guardava a lei à risca, ele cumpria a Torá. E por causa disso, ele perseguia, antes de converter, ele perseguia a igreja do Senhor Jesus Cristo. Lá em Gálatas 1,14, nós vemos que ele escreve que ele excedia em tudo na sua nação e que ele era extremamente zeloso da lei. Assim, ele passa esse currículo da vida dele como exemplo aos filipenses. Assim sendo, Paulo podia confiar na carne ou nos seus próprios recursos culturais, na sua riqueza humana, pois ele tinha tudo para isso, ele podia confiar. Mas vejamos a seguir a sua opção, a escolha que Paulo fez diante de toda a sua cultura. Sabemos que Paulo pertencia à mais alta aristocracia e elite de sua época. Ele era cidadão judeu e romano, posição que muitos gostariam de ter, gostariam de chegar, mas não conseguiam. Os fariseus, por exemplo, sonhavam em ter esta alta posição. Mas Paulo escolheu abrir mão de tudo isso, de todo o seu patrimônio pessoal, por amor a Cristo. De tudo que ele conseguiu na sua vida estudantil, na sua vida cultural, na sua vida financeira, social, ele considerava tudo como perda, prejuízo, para ter a excelência do conhecimento de Cristo. No versículo 8, os irmãos podem encontrar isso. E poder conhecer o poder da ressurreição e chegar, ele mesmo, ser ressurreto entre os mortos. Ele trocou tudo o que aprendeu na lei pela fé em Cristo, o seu Salvador. O grande alvo de Paulo, o alvo do seu coração, era ganhar a Cristo. Ele não era perfeito ainda,
mas havia alcançado tudo, mas prosseguia para o alvo, alcançar então aquele propósito que ele tinha no seu coração, e o propósito para qual também ele foi chamado, para ser um cristão exemplar, para que ele pudesse, por meio de seu viver, ou alcançar outros para o Senhor Jesus Cristo. Para isso, ele escreve que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Quando ele fala esquecer, não se refere apenas a esquecer os seus pecados, mas esquecer todos os seus privilégios, todo o conforto de cidadão que ele tinha, o seu sucesso, as suas vitórias na vida pessoal, suas realizações na vida aqui sobre a face da terra. Ele fala muito o viver dele na carne, mas ele queria viver para o Espírito, ele queria viver para Jesus Cristo. O desejo dele era avançar, era prosseguir para o alvo, o prêmio celestial, pelo chamado que Deus lhe fez no caminho para Damasco. Paulo coloca aqui no versículo 14 dois objetivos em sua vida. Primeiro, prosseguir para o alvo, ao final da sua carreira. Corramos com perseverança, em Hebreus nós encontramos isso. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. O segundo objetivo de Paulo era pelo prêmio da soberana vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. O prêmio é o troféu, a coroa, que é entregue ao vencedor. Em 2 Timóteo 4:8, Paulo se refere à coroa da justiça que ele almejava e que o justo juiz daria a ele e aos que amarem a sua vida. Então, nós estamos encerrando essa parte aqui, que nós possamos, a exemplo de Paulo, que ele sempre disse ali nos primeiros versículos que nós lemos, ele foi um exemplo. E se não fosse Paulo, primeiramente Deus, e se não fosse Paulo, hoje nós não teríamos esses escritos, estas cartas maravilhosas, que nós possamos prosseguir para o alvo, até o momento do final da nossa carreira, quando nós então também, amando a Jesus, receberemos a coroa da justiça que está preparada para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, um bom domingo para todos nós. Amém.